quero apresentar minha esposa, que ela ficasse de pé, a Delonise. Nós estamos juntos há 25 anos. 29. De casamento, né, amor? De casamento. 29 anos de namoro e casamento e tudo mais. Isso. E nós somos pastores do Guará, na comunidade Carisma. É uma comunidade bem parecida, bem familiar. E nós somos pastores, eu vou deixar você falar para não errar de novo. Há 23 anos nós fomos ordenados ao Ministério Pastoral e estamos ali no Guará. Quando vocês quiserem visitar, fica à vontade. Queridos, deixa eu falar rapidamente, fazer uma introdução do curso que nós vamos ministrar aqui em 3 domingos. É muito importante nós entendermos, como o pastor Ciro já começou a falar aqui, nós somos seres que Deus nos criou para nós nos relacionarmos com as pessoas. Nós não fomos criados para estarmos isolados, ninguém é uma ilha, todos nós precisamos uns dos outros. E quando você traz o relacionamento à luz da palavra de Deus, você vai entender que em nenhum momento a Bíblia vai dizer assim, que Jesus vai vir buscar fulano e ciclano. A Bíblia sempre fala de coletividade, fala de corpo. Jesus vem buscar quem? Jesus vem buscar a igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Então assim, mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Todas as vezes que a Bíblia fala, inclusive de salvação, fala sobre corpo. Então assim, se a minha vida não abençoa outras pessoas, se a minha vida se resume em mim mesmo, eu estou fora da vontade de Deus, porque Deus só pensa em corpo, Deus pensa em família, Deus pensa em coletividade. E falando em coletividade, nós precisamos trabalhar os nossos relacionamentos. Só para vocês entenderem esse trabalho de comunicação não violenta, eu vou entrar no assunto agora, mas eu trabalho no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e há 2 anos eu desenvolvo um trabalho com homens agressores de mulheres. Então são grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em 2 anos já passaram 2.390 homens por esse grupo. Eles são encaminhados para os grupos de forma compulsória, são obrigados a estarem lá. E eles passam por 5 encontros e eu coordeno esse trabalho. E eu tenho ficado assim impressionado o que Deus tem feito nesses grupos. É algo extraordinário, porque nós fizemos uma pesquisa de 2 anos, uma pesquisa de reincidência, e a reincidência de novos crimes com a mesma tipificação foi 0 a reincidência de todos os homens que passaram nos grupos. Então assim, isso nos dá uma alegria muito grande e a convicção de que dá certo, de que as pessoas podem mudar, de que as pessoas podem aprender aquilo que elas não sabem e mudar de comportamento. Ninguém pode dizer assim, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Pau que nasce torto, morre torto, vai ser assim para sempre. Assim, nós precisamos entender a nossa necessidade de sermos melhores cada dia, em toda a nossa vida relacional, ok? Para que aconteça isso, para que essa mudança possa acontecer em nós, eu gosto muito de usar a ilustração da pá e da enxada. Para que serve a pá? A pá é um instrumento que o pedreiro usa muito para jogar a terra, a areia, né? E a enxada? A enxada é um instrumento que traz para você. E eu queria que nesse curso, nessa manhã, nós fôssemos enxada e nós não fôssemos pá, porque é muito comum nós ouvirmos algo importante, impactante, aí o primeiro pensamento que vem na sua mente, olha, fulano precisava ouvir isso, aquilo encaixaria como uma luva no irmão tal, né? O que você está sendo? Você está sendo pá, recebendo e jogando para o outro, né? É muito comum quando nós falamos para casais, a gente vê os casais se acotovelando no público, na plateia, né? Então a gente fala alguma coisa,
Aí a mulher cutuca o marido e fala assim: isso é para você, né? Aí fala outra coisa, o marido olha para ela e fala assim: ó, isso aqui encaixou perfeitamente em você. Ou seja, nós não, e chutando assim, tá vendo? Tá vendo? Nós somos o tempo inteiro pá, mas não somos enxada. E quando nós deixamos de ser enxada, nós deixamos de crescer e de sermos melhores como pessoas. Eu creio que todos nós aqui temos o interesse, a vontade de sermos cada dia melhor para Deus e para quem está perto de nós. Amém, queridos? Eu quero só finalizar essa parte, essa introdução, mas eu tenho um entendimento que eu creio que Deus colocou no meu coração. Se a minha vida com Deus, se a minha vida pessoal com Deus, se a minha busca de Deus não me torna melhor com o meu irmão, então tem alguma coisa errada. É um sentimento que eu tenho, não sei quem partilha desse sentimento. Eu digo isso porque as pessoas, elas... uma vez eu ministrei na igreja uma palavra até um pouco polêmica pelo título, porque o título da palavra era o pecado da santidade. Por que o pecado da santidade se Deus quer que nós sejamos santos? Deus é santo, Deus quer que sejamos santos, mas quando é que a gente peca com a santidade? É quando a nossa santidade, a nossa busca de Deus não nos faz melhor com o nosso irmão. Não tem problema nenhum você orar, você subir no monte, o problema é descer do monte e continuar sendo uma pessoa difícil e de difícil relacionamento, compreendem? A Bíblia, a nossa comunhão com Deus, tem que trabalhar o corpo, não é a minha vida só. Eu não vou para o céu sozinho, né? Nós vamos estar com todos juntos, amém? Quem pode dizer amém por isso? Olha para o seu irmão e fala assim: a gente vai estar junto. Então, se nós vamos passar uma eternidade juntos, é bom ir treinando aqui, né? Então, queridos, eu queria, então vamos entrar no assunto, porque eu estou preocupadíssimo com o horário. Como eu disse, essa oficina, eu ministro ela geralmente em 4 horas. Esse estudo, esse mini curso, podemos dizer assim, nós ministramos para os homens, para esses homens que eu falei para vocês, em escolas, universidades, e a última experiência que nós tivemos foi bem interessante, porque em Planaltina DF ainda, Planaltina DF, nós fomos convidados para ministrar essa oficina em algumas escolas onde estava tendo uma incidência muito grande de brigas de gangues. E briga de gangues na cidade, é uma cidade muito violenta, e nós ministramos essa oficina, e ficou assim, a diretora nos ligou e falou assim: João, é impressionante a mudança que esse curso trouxe na nossa escola, né? Um mês depois ela falou assim: estou te ligando só para dizer que os resultados foram expressivos e visíveis, né? A Secretaria de Educação veio aqui, a gente quer implantar isso em outras escolas. Por quê? Porque a gente entende que relacionamento é tudo e a gente precisa trabalhar isso. Ok, pessoal? Vamos entrar então, por favor. A comunicação não violenta como ferramenta para relações saudáveis. Só para a gente entender, a CNV, vamos chamar de CNV, que é a sigla de comunicação não violenta, ela foi criada por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. E esse psicólogo americano, ele nasceu na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, num bairro que era um bairro muito violento, no auge da segregação racial americana. Em 1961, o Dr. Marshall ele obteve o PhD dele em psicologia clínica. E a comunicação não violenta, ela foi resultado de um trabalho que ele fazia voltado para a vivência, para o estudo que ele tinha de religiões comparadas, pelas vivências pessoais e principalmente pela psicologia humanista de Carl Rogers. Então ele começou a desenvolver a CNV como uma tese da especialização dele, e passado alguns anos ele fundou na Califórnia o Centro de Comunicação Não Violenta, que se tornou referência no mundo, uma entidade sem fins lucrativos. Passa, por favor. A comunicação não violenta, o Dr. Marshall, ele sempre usou, isso aqui é uma caricatura do Marshall Rosenberg, e
e ele fala da CNV usando uma metáfora da linguagem da girafa e a linguagem do chacal. São os dois animais que ele usa. E a girafa, por que o Marshall ele usou a girafa como símbolo da comunicação não violenta? Porque a girafa, ela é o animal, no reino animal, que tem a melhor visão pela altura, visão panorâmica, e é o animal que tem o maior coração do reino animal. E tinha que ter um coração assim, né? Porque tem que bombear sangue para as pernas daquele tamanho, para o pescoço daquele tamanho. Então, por isso a girafa, ela é o animal que tem o maior coração de todo o reino animal. E a girafa, ela consegue ver o que nenhum outro animal vê. Por que ele usa? Ele fala que a linguagem empática, a linguagem não violenta, é a linguagem da girafa. É porque é a linguagem que usa o tempo inteiro o coração. É a linguagem que usa o tempo inteiro a compaixão, a misericórdia. Então ele fala que o símbolo, ele elegeu a girafa como símbolo da CNV. E o chacal é o oposto da linguagem não violenta, que é a linguagem que acusa, é a linguagem que julga, é a linguagem que profere juízos de valor o tempo inteiro. Então, essa é a nossa linguagem a partir de hoje. Eu creio que muita coisa vai mudar na nossa vida relacional, ok? Eu gostaria que nós lêssemos esse texto. Eu gosto muito desse texto porque esse texto, ele retrata o que é a comunicação não violenta. Alguém com uma voz bem forte pode ler isso para mim, bem pausado? Temos um locutor aqui. Palavras são janelas, ou são paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Ruth Bebermeyer. Ok, pessoal? Vocês percebem nesse texto, eu gosto muito desse texto, porque esse texto fala sobre o que está por trás das nossas palavras. Será que aquilo que nós falamos tem sido compreendido? O que está entre as nossas palavras? Você percebe que sim, que no texto fala de palavras que condenam, fala de frases julgadoras, fala de coisas que as pessoas, é possível que você fale algo e essa pessoa diga assim, o que mesmo você quis dizer? O que está entre as nossas palavras? As nossas palavras muitas vezes estão carregadas de mágoa, estão carregadas de medo. As nossas palavras, elas nos condenam, ou as nossas palavras nos libertam. E a CNV, ela nos ensina a nós escutarmos o que está por trás das nossas palavras. Quando a gente fala de CNV, a gente precisa ter o seguinte entendimento. Será que existem pessoas difíceis? O que está por trás da reação das pessoas? O que está por trás da raiva? O que está por trás das palavras de julgamento, dos juízos de valores? Tem sempre algo por trás. Só que nós analisamos aquilo que chega em primeiro lugar. E nós não analisamos o que está por trás, o que esconde isso. E nós precisamos entender algo muito importante, passe por favor, dentro da comunicação não violenta. Eu gosto muito dessa frase do Marshall, e essa aqui é a capa do livro dele, quando ele fala assim,
quando entendemos as necessidades que motivam os nossos comportamentos e o comportamento dos outros, nós nunca teremos inimigos. Você vê que são coisas fortes. Quando eu consigo entender as necessidades que determinam, que motivam os meus comportamentos, e eu começo a entender o que está por trás do comportamento das pessoas, nós vamos chegar à conclusão de que não existem pessoas difíceis. E nós nunca teremos inimigos. Olha essa outra frase. Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque. Não responda da mesma forma. Apenas sinta a compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para se sentir forte. Você vai perceber que nós vamos nos blindar, inclusive, de nos decepcionarmos tanto com as pessoas. Por que nós nos decepcionamos com as pessoas? Simplesmente porque nós esperamos das pessoas mais do que as pessoas podem nos dar. E todas as vezes que você gerar uma expectativa com alguém, em qualquer tipo de relacionamento, pode ter certeza que você vai se decepcionar. Os pastores dessa igreja são homens de Deus, homens e mulheres de Deus, são pessoas que estão buscando o Senhor, são pessoas como o Ciro, por exemplo, que conheço há tantos anos, mas eu acho que o Ciro, por exemplo, não é perfeito. E se nós gerarmos uma expectativa de perfeição, de uma pessoa que nunca vai errar, que sempre vai corresponder com as suas expectativas, se você espera isso, é possível que você se decepcione. Quando a gente começa a falar sobre relacionamentos, nós precisamos entender o seguinte: nós temos a naturalidade de dar e receber no modo compassivo. Ao longo dos anos, nós fomos nos desconectando dessa natureza compassiva e começamos a nos comportar de forma violenta e exploradoramente. Ou seja, eu estou com alguém, me relacionando na igreja com alguém, seja no trabalho, seja na família, e qual o pensamento que vem na mente das pessoas? O que eu posso tirar desse relacionamento? Em que eu posso me beneficiar desse relacionamento? E as pessoas passam a agir de forma violenta no relacionamento. Elas não querem acrescentar, elas querem tirar do relacionamento. As pessoas querem sugar umas das outras, porque elas entendem que o relacionamento é tirar. Eu vou ser beneficiado por quê? E essa ideia é a ideia da comunicação não violenta. É uma ideia que explora, é uma ideia que tira, não é uma ideia que dá. Compreende? E a gente precisa entender que comunicação não é o que nós falamos. Comunicação é o que a outra pessoa entende. Entende? Ou seja, eu posso falar e você não compreender. Se eu falar e você não compreender, eu só falei, eu não me comuniquei. Então assim, comunicação não é o que eu falo, é que as pessoas entendem. E a comunicação não violenta, ela precisa ser entendida que nós aprendemos a ser violentos. Nós não nascemos violentos. À medida que os anos foram passando e nós fomos tendo várias experiências relacionais, nós fomos ficando na defensiva. Então assim, eu já me decepcionei tanto, então agora eu estou blindado. E aí eu começo a dizer assim, não, eu não vou entrar nesse relacionamento porque fulano é difícil, fulano é isso. E a gente começa a entender, passa por favor, uma coisa muito importante dentro da CNV. Eu amo isso aqui. Sabe por que eu amo isso aqui? Porque nós não estamos citando versículos bíblicos, mas a CNV é os ensinamentos de Jesus para nós. Eu acho lindo isso. Por quê? Porque Jesus, ele não dispensa as pessoas porque são pessoas difíceis. Você nunca vai encontrar Jesus falando assim, você não serve para mim.
Quais foram as pessoas que Jesus chamou para estar perto dele? Pessoas fáceis ou pessoas complicadas a serem trabalhadas? Por que Jesus escolheu? Por que Jesus escolheu Pedro? Por que Jesus escolheu cobradores de impostos? Porque para Jesus, por que Jesus escolheu Judas? Porque para Jesus, qualquer coisa que qualquer um faça pode ser revertido, pode ser transformado, essa pessoa pode ser uma bênção. Então, a gente precisa entender, eu vou me relacionar com qualquer pessoa que faça qualquer coisa, seja boa ou seja ruim. Olha que coisa interessante, quando eu comecei a trabalhar com os homens agressores, eu tive muita dificuldade no início. Por quê? Puxa, é inconcebível um homem bater numa mulher, para mim. É inconcebível um homem xingar sua mulher com todos aqueles palavrões que nós encontramos nos processos. E aí, eu sou desafiado a trabalhar com esses homens. Por quê? Porque 90% das mulheres agredidas, elas não querem que seus companheiros sejam presos. Elas querem que eles mudem de comportamento. Então, se é um desejo das vítimas uma mudança de comportamento, eu preciso ser instrumento de Deus nessa mudança. Agora, eu não consigo ser um instrumento de Deus nessa mudança se eu tiver uma aversão por esse homem, pelo comportamento dele. Quantos estão compreendendo? Porque se eu não tiver compaixão, eu não vou ter resultado no meu trabalho. Eu vou ser simplesmente um palestrante, um profissional. Eu preciso entender que não importa o que a pessoa fez, não importa o modo da pessoa ser, ela pode ser trabalhada, ok? Então, qualquer coisa que qualquer um faça. Por que eu coloquei esse título? Porque nós estabelecemos alguns padrões de relacionamento para nós. Que padrões são esses? Olha, eu estou com você, você é meu amigo, gosto de você, até que. Nós precisamos hoje acabar com esse tipo de pensamento e de frase, porque nós condicionamos a nossa vida relacional dessa forma: eu te amo, você é importante para mim, eu gosto de você, até que você não faça nada que me contrarie, até que você seja exatamente o que eu quero que você seja. Entendeu a violência relacional? Ou seja, o que eu quero dizer? Quem sou eu para querer que as pessoas sejam como eu quero que elas sejam? Quem somos nós para estabelecermos um padrão, um modelo de comportamento que você julga como correto para você, e isso chama-se juízo de valor, para que as pessoas sejam exatamente como você quer que seja? É impossível. Você nunca vai conseguir. Por quê? Porque a gente precisa entender que as pessoas, elas são, primeiro, nós estamos lidando com seres humanos. Quem é humano aqui? Se você não entender a humanidade das pessoas, a sua vida relacional tende a fracassar. Porque nós estamos lidando com seres humanos, e seres humanos são frágeis, seres humanos erram. E aí a gente precisa entender o seguinte: a CNV, ela nos ensina a extrairmos o que as pessoas têm de melhor. Por quê? Porque eu tenho defeitos, mas eu tenho algumas qualidades também. Você tem defeitos e você tem algumas qualidades. Essa igreja, ela tem qualidades, mas é possível que ela tenha defeitos também. Alguém pode concordar comigo? Tem defeito. Agora, a questão é, na minha leitura, o que vai prevalecer? Os erros ou os defeitos? A comunicação não violenta, ela me ensina a extrair o que as pessoas têm de melhor e me manter unido, não pelo que separa, mas pelo que une. Compreendem? Isso funciona em todos os lugares, em todo tipo de relacionamento. Eu sou casado há 26, né, amor? 26.
26, 29 de namoro, noivado e tal, 26 anos. Minha esposa tem defeitos? Sim. Tem qualidades? Sim. Agora, no meu olhar, o que eu vou observar? Eu preciso estar unido pelo que me une e não pelo que me separa. E a vida relacional, quando ela for vista com esse prisma, que prisma é esse? Que lente é essa? É a lente da girafa. É a lente que enxerga. É a lente que bota o coração para funcionar. É a lente que faz você ser olhar misericordioso, olhar compassivo, compreendendo a humanidade das pessoas e aprendendo a extrair o que as pessoas têm de melhor. Quando você conseguir ter essa visão na sua vida relacional, você vai observar que você vai parar de romper relacionamentos, de acabar com amizades porque alguém errou com você, porque alguém te decepcionou. Porque quando alguém te decepcionar, te entristecer, te magoar, você vai olhar com a lente da CNV e vai dizer assim: eu também já fiz coisas piores, eu também sou humano, então eu preciso ter esse olhar humano e compreender o erro das pessoas. Por isso que qualquer coisa que qualquer um faça, não importa o que a pessoa fez, não importa, não existe tipo de erro, não existe pecado que não pode ser perdoado por Deus, não existe pecado que não possa ser perdoado, e não existe relacionamento que não pode ser restaurado quando nós tivermos uma visão de Deus para nós e da forma com que Deus vê o homem. Como é que Deus me vê? Nos nossos relacionamentos nós fazemos assim: olha, tá bom, errou, tudo bem, magoou, tudo bem. Como eu sou crente, a gente faz assim, né? Como eu sou crente, como eu sou cristão, e Deus falou para perdoar 70 vezes 7, eu vou te perdoar, tudo bem, mas olha, a partir de agora é você ali e eu aqui, beleza? Não é assim que nós fazemos? Quantos relacionamentos nós já fizemos perdoamos de forma protocolar para aliviar a nossa consciência? Você já fez isso? Já viu alguém fazer? Não, eu vou perdoar, não é porque eu sou crente, eu sou cristão, mas ele lá e eu aqui, nunca mais vamos ser os mesmos. Gente, vocês já imaginaram se Deus fizesse isso com a gente? Você já imaginou se você errasse, pecasse, pisasse na bola com Deus feio, aí você chega todo arrependidinho lá: Senhor, me perdoa, eu errei, eu fracassei, me lava com teu sangue, purifica as minhas vestes, faz de mim uma nova pessoa, estou arrependido, Senhor. Aí Deus olha para você e fala assim: tá bom, mas fica lá e eu vou ficar aqui, tá? Eu vou te perdoar, mas a gente não vai ser igual a gente era antes, não. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Quantos podem dizer misericórdia? Senhor, não faz isso comigo, não faz isso comigo. Então, assim, esse tratamento que nós temos com Deus não é o tratamento que nós damos para as pessoas. E aí a gente entra numa parte importante, que é o que as nossas palavras elas causam nas pessoas. O papel crucial da linguagem e do uso da palavra. Palavras que machucam, provocam dor para nós e para os outros. A maior incidência de crimes contra a mulher são agressões verbais. E as agressões verbais, elas desencadeiam outros tipos de violência, os outros 4 tipos de violência contemplados pela lei. Mas tudo começa pelas palavras. Tudo começa na comunicação. Você já falou alguma coisa que depois que você falou, você, ixi, já foi, agora é tarde. O estrago está feito. Quantas coisas nós poderíamos evitar se simplesmente nós ficássemos calados? Quanta coisa, quantos concordam? Simplesmente se você não tivesse usado frases julgadoras. Olha o que é juízos de valor.
O conceito de juízo de valor é um julgamento feito a partir das minhas percepções individuais. Juízo de valor é o julgamento que eu faço a partir das minhas convicções, dos meus achismos. O problema na vida relacional é porque nós somos cheios de achismos. Então nós olhamos e falamos assim: eu acho que você fez isso, eu acho isso, eu acho isso, eu acho aquilo. Gente, nós achamos demais. Eu vi uma frase interessante, ela dizia assim: não ache, me pergunte. Porque os nossos achismos criam em nós conceitos que quando a pessoa entra na porta você fala assim: ixi, chegou uma pessoa difícil ali. Os nossos achismos, eles são errados, eles têm uma margem enorme de erro, os nossos achismos. Tem ou não tem, gente? Então assim, a vida relacional não é uma vida de achismo. Ou você tem convicção de uma coisa, ou você não tem. Eu não tenho condições de achar. O nome já, quando você fala assim, eu acho, é porque você não tem certeza. E quando você não tem certeza, você tende a proferir juízos de valor. E uma outra coisa muito, mas muito importante dentro da CNV é nós aprendermos a ouvir. Nós chamamos isso de escuta ativa. Poucas pessoas sabem ouvir. Nós somos exímios faladores e somos péssimos escutadores, podemos dizer assim. Nós sabemos falar muito bem, só que nós não sabemos escutar. Por que a gente não sabe escutar? Sabe por quê? Você já conversou com alguém e à medida que você conversa, você percebe que a pessoa está preparando uma resposta para te dar? Entende o que eu quero dizer? Eu vou fazer algumas coisas práticas agora, pode ser um raciocínio. Eu não falei aqui, mas eu sinto um chamado de Deus muito forte para mim na área do ensino. Então, é só para entender que isso aqui não é uma pregação, assim, é mais uma aula para a gente fazer alguns exercícios práticos. Tudo bem? Posso fazer? Então, vamos lá. Ouvir por ouvir e não ouvir para responder. Você está conversando com alguém e você percebe no olhar, olha, eu estou preparando uma resposta para te dar. É um grande problema isso. Porque quando você começa a preparar uma resposta, você começa a formar juízo de valor. Você começa a formar julgamentos. E você esquece de ouvir. Você só pensa em falar. E a CNV, ela vai nos orientar, por favor, ela vai nos orientar da seguinte forma: a CNV, ela está fundamentada em habilidades de linguagem de comunicação que nos fortalece a fim de nós permanecermos humanos, compassivos e empáticos, mesmo sob difíceis condições. Veja bem, ela está fundamentada em habilidades. Aí você pode dizer assim: João, você tem todas as habilidades da CNV? Resposta: não. Mas há 2 anos e meio atrás, quando eu fiz a minha formação em CNV, eu comecei a perceber que a vida estava me proporcionando momentos para eu usar todas as ferramentas e as habilidades adquiridas. Entende? Então, hoje eu não sou especialista em CNV, mas à medida que a vida vai andando, eu vou percebendo oportunidades para aplicar habilidades. Então, é como se você corresse 10 quilômetros e precisa de uma ambulância para te chamar no meio do caminho para te levar para o hospital porque você está passando mal. Você começa a treinar, diz, puxa, agora eu já posso fazer uma meia maratona, né? Então já consigo fazer. São habilidades. Então, a partir de hoje, eu queria, com todo respeito, estar aqui como convidado do Ciro, de que nós estabelecêssemos um tempo onde, a partir de agora, nós vamos colocar as nossas habilidades em práticas na nossa vida relacional. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Então responda: tem gente difícil?
Aí já não fala mais amém. Entendeu? Eu topo, vamos treinar. Tem gente difícil? Ixi, a começar em mim. Lembra dessa música? Então assim, a gente começa a perceber que não tem pessoas difíceis. Tem pessoas que você não encontra habilidades para se relacionar com essas pessoas rotuladas de difíceis. Nós vamos falar sobre isso hoje. E a CNV, ela nos ajuda a redefinirmos a maneira como nós nos expressamos e ouvimos os outros. Por que redefinir? Porque na nossa mente já tem uma definição de como nós nos relacionamos com as pessoas. Entende? E por isso nós precisamos redefinir. Porque já está definido ao longo dos anos. Então assim, se alguém me responde com grosseria, eu me armo e respondo à altura. Isso está definido. Compreendem? Então assim, se alguém me trata mal, a minha reação natural, automática, é me blindar, me proteger e de alguma forma contra-atacar. Isso está definido na nossa mente. Depois que você estuda e começa a exercitar essas habilidades, você começa a redefinir. Eu não posso agir assim. Eu tive uma experiência interessante no grupo de homens. Todo grupo que eu começo tem uma pessoa. Eu acho que eu nunca tive um grupo que não tenha tido uma pessoa que vai para o grupo assim: eu vou desestabilizar esse facilitador. Geralmente é um advogado, alguma coisa assim, ou alguém culto, né, que tem uma formação considerável. Geralmente tem uma pessoa muito difícil nos grupos, rotulada de difícil. Sempre tem. E eu me lembro que estava num grupo em Taguatinga e tinha um cadeirante paraplégico, que eu falei assim: meu Deus, eu acho que eu vou comunicar, fazer uma certidão comunicando à juíza que encaminhou esse homem para tirar ele do grupo. Eu não consigo fazer grupo com ele, não consigo, não dá. Porque ele o tempo inteiro entrando em embate comigo. Eu falava: não, mas isso aqui. E eu, assim, perdi um pouco do meu equilíbrio emocional, porque eu precisava falar para os outros. Tinha 30 e poucos homens no grupo. E só batendo e levantando a mão toda hora. Eu percebi que ele estava querendo tumultuar, me desestabilizar emocionalmente. Eu cheguei que terminou o grupo, eu estava assim: graças a Deus que acabou esse grupo. Eu estava cansado, eu estava tenso, emocionalmente esgotado. Era um cadeirante. Aí no final eu falei assim: será que tem gente difícil mesmo? Ou eu posso ter uma estratégia, uma habilidade? O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? O que Jesus faria? Quando acabou o grupo, eu falei assim: posso falar com você um pouco? Gente, eu não estou exagerando não, foi um embate assim daqueles. Eu falei assim para ele, através de uma pergunta que eu vou ensinar depois sobre perguntas, que são as perguntas transformadoras. Eu olhei para ele, pensei, orei em espírito, falei assim: tem algo que você gostaria de contar para mim, que você nunca contou para ninguém? Você queria compartilhar algo fora aqui do grupo, algo seu, pessoal, que você viveu? Aí ele olhou para mim e falou assim: quero. Aí ele disse assim: eu estava numa festa, estava bebendo muito, e quando acabou a festa eu fui embora. O meu irmão falou assim: você não vai voltar dirigindo, porque você está alcoolizado e pode provocar um acidente. Ele ignorou o irmão dele, entrou no carro e começou a dirigir, e o irmão do lado dele: então eu vou com você. Em alta velocidade, o carro capotou, o irmão morreu e ele ficou paraplégico. E aí eu fiquei assim pensando. E aí quando ele falou, lágrimas correram nos seus olhos, mas era outra pessoa. Outra pessoa. E qual foi o meu papel dentro da comunicação não violenta? O que eu vou fazer? Eu poderia chegar para ele e falar assim: tá vendo? Entendeu?
É perigoso dirigir alcoolizado ou não é? Entendeu as frases julgadoras? Eu não falei absolutamente nada. Eu só falei assim: posso te dar um abraço? Aí dei um abraço nele, abaixei, ele começou a chorar, nos despedimos, e no outro encontro da semana seguinte, ele era outra pessoa completamente diferente. Quando acabou o grupo, ele falou assim: eu gostaria de ser voluntário nesse projeto. Vocês compreenderam? Por quê? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre, a gente está falando sobre redefinição de linguagem, né? Então, ou seja, na minha definição para lidar com essas pessoas, era o quê? Contra-atacar. Para redefinir isso, eu preciso fazer algo diferente que ninguém fez. E a gente vai fazer um exercíciozinho daqui a pouquinho sobre isso. Por favor, passe, por favor. Então, a CNV, ela nos encoraja a dar o respeito, a atenção, a empatia e propiciar um momento mútuo de desejo de dar com o coração. O que é empatia? Qual a diferença de empatia e simpatia? Quando é que nós somos simpáticos e quando nós somos empáticos? Quando você é empático, você consegue sentir a dor da pessoa. Você se coloca no lugar dela. Quando você é simpático, você olha para ela e fala assim: sinto muito, viu? Isso acontece com qualquer pessoa. Consegue perceber a diferença da empatia e da simpatia? A empatia faz você agir com o seu coração, com a compaixão, com a misericórdia, que é entrar na miséria da pessoa, compartilhar do sofrimento dela, sentindo como se fosse a sua dor. E a comunicação não violenta, ela nos dá parâmetros para nós adquirirmos essa habilidade. Vamos lá então? Eu queria que nós fizéssemos o primeiro exercício. O primeiro componente da CNV acarreta necessariamente a observação e a avaliação. Todas as vezes que combinamos observação com avaliação, os outros tendem a receber isso como crítica e tendem a resistir quando nós falamos. E eu queria que nós fizéssemos um exercíciozinho bem rápido, de 2 minutos apenas, sobre o primeiro pilar da CNV, que é a observação sem avaliação. É o ouvir só para ouvir. Compreendem? O que eu quero dizer? Vou te contar um problema. Enquanto alguém está contando um problema, a definição mental que nós já temos é a seguinte: está passando por isso, né? Já sei, parou de vir para a igreja, parou de orar, parou de ler a Bíblia, e a nossa mente é assim: irmão, eu gostaria de compartilhar uma fraqueza. Fraqueza. A gente começa a avaliar e a gente deixa de ouvir. Compreenderam? Então, qual o exercício que nós vamos fazer agora? Eu queria que esse exercício, ele é da seguinte forma: eu queria que nós dividíssemos em duplas, mas para não fazer muito tumulto, só vira para a pessoa que está do seu lado, ok? Vira para a pessoa que está do seu lado, só um pouquinho, e a gente vai fazer o primeiro exercício da CNV, ok? Gente, olha aqui. Que horas que eu tenho que terminar? 20. Tá bom. Estão prontos? A gente vai fazer da seguinte forma: a CNV, ela tem 4 pilares. Hoje a gente não vai conseguir ver os 4 por causa do horário, tá ok? Então, pelo menos o primeiro a gente vai conseguir. E o primeiro pilar da CNV chama-se observação sem avaliação. Gente, é uma bênção isso. É uma bênção para a igreja a gente entender e aprender isso. Eu ouvi
poucos dias atrás, um colega de trabalho falou assim: eu queria contar um problema para você. Aí eu sentei e ele ficou 1 hora falando. 1 hora. E eu só ouvindo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as expressões corporais de atenção. E aí ele falou, chorou, eu não falei nada. Eu só me comuniquei com a linguagem corporal, não verbal. Aí quando terminou 1 hora, eu falei assim: você gostaria de ouvir alguma coisa? Aí ele falou assim: não, você já me ouviu. Me abraçou e saiu. Por quê? Porque ele não queria ouvir nada de ninguém. Ele queria encontrar alguém que ele pudesse falar. E é uma bênção você aprender a ouvir. Queridos, você vai ver que é uma bênção. A sua família vai ganhar muito com isso. Seus filhos vão ganhar muito com isso. A igreja vai ganhar muito com isso quando a gente aprender a ouvir. Não é simplesmente ouvir, é ouvir sem avaliar, que é o primeiro pilar da CNV, que é a parte de observação, ok? Então vamos lá, o exercício vai ser o seguinte: você vai ter 1 minuto para contar para a pessoa que está do seu lado um desafio que você tem, ou algo triste que pode ter acontecido com você. Você vai contar alguma experiência ou algum desafio em 1 minuto, rapidinho, ou um sonho, um projeto, qualquer coisa. Você vai, pensa aí um pouquinho: vou falar sobre o desafio que eu tenho de passar no concurso, fazer isso, aquilo, mas eu quero contar também da minha frustração de não ter conseguido isso ou aquilo. Você tem 1 minuto para contar, ok? Entenderam? A outra pessoa que estiver praticando a escuta ativa, ela vai ter 2 minutos para recontextualizar o que você falou. Tudo bem? Como é que eu vou recontextualizar? Eu simplesmente vou contar a mesma coisa. Você vai dizer a mesma coisa que ela falou, só que com as suas palavras. E sem nenhum tipo de julgamento ou juízo de valor. Então eu gostaria de sugerir que quem fosse recontextualizar, começasse com a seguinte frase: deixa eu entender o que você quis me dizer. Entenderam? Lembra do texto inicial? O que está por trás das suas palavras? O que está por trás das suas palavras? Então, depois que a pessoa acabar de contar, você vai dizer assim: deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você disse que está passando isso. Tudo bem? 1, 2, 3 e... está valendo. A gente só vai até a parte da recontextualização, tá? Pronto. Aí eu queria que vocês parassem, por favor, só um pouquinho. A parte de contar já acabou, tá? Agora você vai ter 2 minutos para recontextualizar. Como é que começa? Deixa eu ver se eu entendi o que você falou.
Então, gente, irmãos, rapidamente eu queria que alguém pode compartilhar o que você sentiu quando a pessoa estava recontextualizando o que você falou. Qual foi o sentimento que você teve com esse tipo de escuta que você teve? Eu queria que uma pessoa que contou pudesse falar sobre a sua recontextualização. Alguém, qual foi o sentimento que você teve? Eu tenho esse sentimento. Por favor, né? É que eu tenho um desafio muito grande que me incomoda, de ser casado, e a família da minha esposa é uma família maravilhosa, mas eles são ateus praticamente, e eu sofro com esse desafio de levar a palavra para eles, mas é a família grande, aí a grande maioria, então isso faz sofrer meu coração e me coloca totalmente incompetente nesse setor, e é um desafio, que eu levo. Isso é um problema que eu tenho. É hora de usar as habilidades agora que a gente vai aprender com eles, Mas eu queria, assim, de forma mais pontual, sobre o sentimento que você teve em ser ouvido de forma ativa, por favor. Quem contou, qual foi a sua experiência? Para você que contou, qual foi o sentimento que você teve em ter uma escuta especializada? Alguém quer falar sobre o seu sentimento? O que você sentiu? Sim, na verdade, quando ela estava recontextualizando, eu vi que ela realmente me escutou e não teve aquela sensação que a gente tem quando a pessoa te responde e vai te colocando mais pressão, mais peso, e você, em vez de sentir melhor, do lado, tá vendo? Então foi a sensação de que realmente eu fui ouvido. Tá, mas ela foi fiel ao que você contou? Ela foi fiel naquilo que você contou? Sim, com as informações ela... Você percebeu que ela estava te observando e falando alguns achismos dela a respeito do que você falou? Não. Então, parabéns. Você foi muito bom. Tanto é que ela falou, é difícil só ouvir e não julgar assim, não algo. Que bom. Nosso missionário. Eu acho que essa é a preocupação, é quando você vai reouvir, se realmente a pessoa entendeu o que você estava dizendo para ela, se o feedback que ela está te dando realmente é aquilo que você contou para ela. Exatamente. Passa, por favor, o próximo slide. A gente observou, gente. Mas fui eu quem ouvi, pastor, eu só queria falar, fui eu quem ouvi, não quem falei. E qual foi a sua experiência? Para eu que estava ouvindo, a sensação que eu tinha era estar mais próximo da pessoa. A sensação que eu tinha, que eu tenho assim, quando eu estou ouvindo, é que eu estou me sentindo mais amiga, mais próxima da pessoa que está falando. Ótimo. Alguém aqui sentiu vontade de falar algum achismo? Pode levantar a mão, pode ser. Está vendo quantas mãos levantaram? É porque está definido na nossa mente, entende? Entenderam a necessidade de redefinirmos a nossa mente na nossa comunicação? Nós estamos o tempo inteiro ouvindo, assim, e a nossa mente começa a viajar. Nós precisamos nos policiarmos a cada momento para não fazer isso, por favor. A minha dificuldade é quando a pessoa me escuta, e somente escuta, esses nossos achismos, a gente começa a questionar, o que será que ele está pensando? Sobre isso que eu falei, ele recontou, foi fiel, mas nesse caso, será que é isso mesmo? Ele entendeu mesmo? Vem aquela dúvida, aquela desconfiança. Exatamente. Alguém mais quer falar sobre o que sentiu? Não, eu vi e correspondeu exatamente ao que eu tinha falado. A minha sensação era que eu fui ouvido mesmo. Escutativa. E ela ouviu, sentiu o que eu estava falando, do jeito que eu estava querendo dizer. Excelente.
Quantos sentiram assim, quem contou, teve um sentimento de valorização na escuta? Olha, você disse isso mesmo? Você passou por isso mesmo? Teve esse sentimento assim de valorização na escuta? Quantos sentiram isso? Quem mais quer falar? Lá atrás, alguém levantou a mão? Viu, pastor? Mas tem. Oi. Pastor, tem um ditado lá que diz: nós temos dois ouvidos, duas orelhas e uma boca. Não é? Começa por aí, né? Por aí. E o que eu contei, e tem um termo em inglês que é read my lips, leia meus lábios. Você quando está conversando com a pessoa, você fala, olha, read my lips, leia meus lábios, para ele ouvir, né? E também, nesse ensinamento que vai tudo ao encontro verdadeiro disso, é que quando Albert Einstein, aquela cabeça privilegiada, descortinou o universo há muitos anos, então ninguém conseguia entender teoria da relatividade e tudo mais. E quando ele era questionado, e por alguma coisa, alguém apresentava alguma coisa para ele, ele dizia o seguinte: sabe como que eu chego a essa conclusão? Porque eu deleto todo o meu conhecimento, mesmo que seja antagônico ao meu. Eu deleto e bebo aquelas palavras da pessoa. E depois eu vou pesquisar. Então, esses três ensinamentos parâmetros que fortalece isso que o senhor está dizendo aí. Muito bom. Queridos, então, rapidamente, eu queria só recapitular, porque a gente vai entrar na próxima aula nos outros elementos. Quais são os outros elementos? Primeiro, observação. Observa o que está acontecendo de fato, sem julgamento, sem juízo de valores, sem generalizações, sem exageros linguísticos. Você já viu alguém falar assim: ah, você nunca faz isso? Será que a pessoa nunca faz mesmo? Esses exageros linguísticos, eles entram como bloqueios na comunicação. Quando você fala assim, ó, você sempre faz do mesmo jeito, gera ou não gera um bloqueio? A pessoa, puxa, eu errei de novo, né? Você jamais vai ser isso ou aquilo. E isso entra como bloqueio na comunicação. O segundo, por favor, passa. O segundo elemento da comunicação, que a gente não vai entrar muito agora, são os sentimentos. O que você identificou enquanto você estava observando? Identifique o que você está sentindo em relação àquilo que você observe, nomeando para si mesmo o que você está sentindo: frustração, alegria, tristeza, raiva. Expressar sentimento é sinal de humanidade e não de fraqueza. A comunicação não violenta, ela nos ensina a valorizarmos todo tipo de sentimento. Por quê? Porque o nome é sentimento. Você já viu alguém que começa a chorar te contando alguma coisa? Aí a outra pessoa fala assim: chora não, boba. Chora não, filha. Né? Isso passa. Você está passando por cima do quê? Você está passando por cima de algo chamado sentimento. Para você não é motivo de choro, mas para ela é. A linguagem da compaixão, da misericórdia, nos ensina a valorizarmos todo tipo de sentimento, porque sou eu que sinto. Não é você que está sentindo, sou eu que sinto. E na próxima encontro a gente vai fazer uma dinâmica bem legal sobre isso, para nós entendermos. 3, próximo elemento, depois a gente vai entrar mais detalhadamente nisso, mas só para vocês entenderem os 4 pilares da CNV, que é pedidos. Peça o que você deseja da forma correta para que atendam às suas necessidades. Não espere que os outros adivinhem as suas necessidades e seus desejos. E pedido não é o mesmo que exigência. A exigência, ela entra como comunicação violenta. E a comunicação não violenta, ela te ensina a transformar exigências em pedidos, ok? E o 4º elemento são as necessidades. Informe suas necessidades, valores e desejos que estão conectados aos sentimentos. Depois a gente vai ver isso mais detalhadamente. Quais são as necessidades reais que
lhe fizeram sentir daquela maneira. São muitas as necessidades ocultas que nós carregamos. Eu falei daquele homem que chegou no grupo com a ideia, com a intenção de me agredir. O que eu consegui fazer? Eu consegui descobrir a necessidade oculta que estava atrás da raiva. E depois a gente vai falar sobre o manejo da raiva. O que está por trás da raiva? O que está por trás dos xingamentos? O que está por trás das afrontas? Compreendem? Se você conseguir identificar o que está por trás, você consegue ser bênção na vida de muita gente. Eu me lembro que uma vez eu fui aqui na 109 comprar uma lâmpada e por um descuido, minha mulher sabe com quem que ela está casada, e eu sou desligado, às vezes eu estaciono o carro num lugar e esqueço onde eu estacionei o carro. Aí eu fico no shopping, eu disse, meu Deus, onde é que eu estacionei o carro? Tem alguém aqui parecido comigo? E eu fui dar uma ré no carro e não vi, não olhei para trás, fui dar uma ré e um homem assim, em alta velocidade, freou o carro, ficou marcada a freada que ele deu no asfalto para não pegar o meu carro. E eu falei assim, eita, fiz uma besteira. E aí quando eu olho para trás, desce do carro um homem dos 2 metros de altura, um bração desse tamanho assim, né? Eu falei assim, ô Senhor, tem misericórdia, compaixão do Senhor. E ele desceu do carro me xingando de tudo quanto é nome, você é um irresponsável e tal, né? E eu estava sentado com o vidro aberto, fechei o vidro para ele não me pegar, e sentado ali, né? Me agredisse, estava sentado. Aí eu olhei para ele assim, me xingando de tudo quanto ela, abri 2 dedos do vidro só. Eu falei assim, moço, me desculpa, me perdoa, eu errei, eu não olhei para trás. Mas eu fiquei impressionado como esse homem fez assim. Me desculpa também, eu não precisava ter xingado por causa disso. Né? A palavra branda desvia a fúria, né? E assim, se eu tivesse respondido algo diferente, eu não estaria aqui contando isso para vocês. Por favor. Eu bati o carro no passado desse mês, eu estava sentando regra no condomínio e eu ouvi que tinha uma pessoa passando. Eu peguei ela dentro do baú. Aí quando eu desci, assim, ela era uma mulher, assim, ela estava com uma cara desse tamanho para mim, pronto para me xingar. E o carro dela era novinho, eu bati no meio, eu tinha pegado o carro e eu estava zerando. Aí eu disse, moço, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não fiz a senhora, me desculpa, pedi tanta desculpa, ela não está tudo bem, eu sei, acontece, é isso mesmo, eu bati semana passada desse jeito também. Eu fiquei tão assim, porque a culpa foi que eu peguei ela dentro do balão, ela estava passando, e graças a Deus, como eu estava muito devagar, não teve muitos danos, né? Mas assim, e a gente, como eu não conhecia ela, eu não sabia que ela era minha vizinha de novo, como esse cara ainda veio na minha. E hoje em dia, apesar do ocorrido, né, que foi transformado, a gente ainda continua com a amizade. Mas eu tenho um vizinho que bateu o carro e brigou, né? Esse tão ruim o relacionamento ali saindo produtivo. Então, pessoal, em razão do nosso horário, eu queria que nós assistíssemos um vídeo e eu confesso que a primeira vez que eu vi esse vídeo eu fiquei emocionado. E a sensação que eu tive foi assim, pedir perdão para Deus. Deus, quantas vezes eu agi de forma errada, incorreta, por não ter coração compassivo, coração misericordioso e não entender o que está por trás da reação das pessoas. Para cada tipo de reação de todas as pessoas que fizer parte da sua vida relacional, vai ter algo por trás. E quando nós tivermos olhar para identificar as necessidades ocultas, você vai ver quanto Deus vai te usar para ser bênção na vida das pessoas. Eu queria que nós assistíssemos esse vídeo, é bem curtinho, mas ele traz uma mensagem importante sobre isso. Tem som? Som. Acho que essa palavra a imagem
puder aumentar o som. Não, é porque ele sai com a água. Every time we pull out, it's right there. Man, so when you talk to his parents, it's her at home. What is the tragic thing is that always, every day, the sensation's always crowded. I hate pulling out of here. So it's too low. Nossa, está com coragem. Okay, so I'm not even here. Right. Great thing. Great system part. Sure. Keep this fun. Way to be considered. Oh. Kidding me? Son? Oh. Thank you. Thought time. Let's see. What do I want? Yeah, can I have a cookie? Yeah, no problem. Yeah, no problem. Yeah, world. Sure you need your cookie. World? Your wish. Thanks, serious. Take your order. Yeah. Yeah, great. Great for me. Way to get it. Unbelievable. What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? Oh, you're a copy, sir. I can't take this anymore. We gotta get out of here. Okay, what? Hey, buddy, come here. Pessoal, eu fiquei preocupado se vocês estavam conseguindo entender. Quantos entenderam a mensagem desse vídeo? Eu queria que nós encerrássemos, em razão do nosso horário, pedindo, clamando a Deus. Eu queria que nós orássemos por isso agora, para que Deus nos ensine, coloque em nós um sentimento de olhar para aquilo que está por trás das pessoas, por trás de cada comportamento. Algumas pessoas, como passa rápido, não estava muito bom por causa da claridade do vídeo, mas mostra uma pessoa que sai de casa e ele começa a observar ao longo do seu trajeto quantas pessoas tiraram ele do sério, deixaram ele bravo, chateado. É a mulher que pegou a vaga de estacionamento,
é a pessoa que deixou ele esperando. E aí, quando ele coloca o óculos da compaixão, ele tem uma outra visão e começa a conseguir enxergar o que estava por trás da reação de cada pessoa. E ele começa a observar que tem uma pessoa que estava precisando de um amigo. Ele consegue observar que aquela criança não tinha relacionamento com os pais e precisava de que alguém prestasse atenção nela. E eu gostaria que nós clamássemos de Deus esse coração, que nós pudéssemos receber esse coração compassivo, esse coração misericordioso. Porque eu tenho certeza absoluta de que essa igreja vai ser melhor, de que nós sairemos daqui melhor do que nós entramos, porque a ideia, a visão, o desejo de Deus é que nós saiamos daqui assim, olhando para as pessoas e entendendo o que está por trás de cada reação, a descobrirmos as necessidades ocultas que todas as pessoas carregam. E quando você descobrir, aí vai ser a oportunidade que Deus vai te dar para você colocar em prática amor, compaixão e misericórdia. Quantos desejam receber isso? Sim, essa é a vontade de Deus para nós nessa manhã. Faz parte do meu trabalho lidar com pessoas rotuladas, estigmatizadas, de agressores, de homens violentos. E Deus tem me ensinado, não julgo ter alcançado isso. Eu sei que falta muito para nós nos aperfeiçoarmos, mas quando eles chegam, vão entrando na sala, eu tiro o óculos, estou sem óculos, coloco o óculos da compaixão e começo a ter esse olhar. Porque se eu tiver esse olhar, eu tenho certeza que você pensa na vida deles. Compreendem? Quantos querem receber isso? Vamos fechar os nossos olhos então? Coloque a mão no seu coração. Eu queria que nós orássemos, queridos. Nós vamos aprender no próximo encontro sobre os rótulos que nós colocamos nas pessoas e estigmatizamos as pessoas e fechamos os nossos corações para elas. Então vai chegando, nosso coração trava, criamos uma aversão com as pessoas e como nós somos injustos e estamos longe daquilo que Deus quer para nós. Então assim, nessa manhã eu queria que nós clamássemos por um coração que é o coração de Deus. Como é que Deus vê as pessoas? Como Deus vê as pessoas que erram? Como Deus vê as pessoas que de alguma forma te decepcionaram? Qual é o olhar de Deus? Eu queria que nós buscássemos esse coração hoje. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã de aprendizado, de conhecimento, mas principalmente nós agradecemos pela tua presença aqui, porque uma coisa é eu falar, uma coisa é darmos uma aula, e outra coisa é o teu Espírito sondar o nosso coração e aplicar pelo teu Espírito aquilo que nós ouvimos hoje. O Senhor tem o poder de transformar a técnica em algo prático dentro de nós, porque só o Senhor consegue nos sondar. Nós vemos, mas o Senhor sonda o nosso coração. E nessa manhã nós pedimos que o teu Espírito sonde o mais profundo do nosso ser, da nossa mente, do nosso intelecto, para que a gente consiga enxergar o nosso irmão como o Senhor enxerga, para que nós consigamos ver como o Senhor olha e enxerga as pessoas, a reação das pessoas. Quando muitas vezes nós fechamos o nosso coração para o nosso irmão, porque nós o rotulamos de difícil e criamos tantos estigmas que fazem, ó Deus, com que nos afastemos e começamos a viver para nós mesmos e escolhermos pessoas para o nosso ciclo de amizade. Senhor, nos ensina isso. Nos ensina, Pai. O Senhor escolheu pessoas que as pessoas não queriam estar perto, mas o Senhor queria, porque o Senhor sabia que elas poderiam ser transformadas. E como igreja, eu digo como corpo, dá-nos esse sentimento de compaixão, sentimento de misericórdia,
sentimento esse que pode ser renovado todas as manhãs das nossas vidas, porque essa é a tua vontade para nós. Se o Senhor fizer isso, nós te daremos sempre a glória e a honra para sempre. Recebe, Senhor, nessa manhã a nossa adoração, a nossa gratidão pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda fará nos próximos dias. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Com os olhos fechados, com a mão no seu coração, queria que você repetisse essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, me dá os teus olhos, me ensina a forma de enxergar o meu próximo. Diga: eu quero isso, eu quero me tornar um contribuidor, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Eu recebo isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu vou terminar meio-dia, porque se eu entrar no outro assunto eu não vou conseguir completar e vai ficar incompleto. Então vou acabar mais cedo para a gente continuar o restante no próximo culto. Deus abençoe e eu agradeço demais o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse tipo de ministração que eu digo, que no caso de algumas pessoas aqui, a carapuça encaixa direitinho. Nas outras, a carapuça vai até os pés. É esse tipo de ministração. Querido, então a gente vai continuar no próximo domingo com essa ministração, mas hoje nós vamos agora dar um intervalo, vamos almoçar, descansar. À noite tem um culto de adoração, teremos a ministração do Edilson essa noite. É muito bom, Edilson, ter você aqui ministrando. Todas as vezes que nós temos oportunidade de ter contato com você, nós tornamos mais significativo, você como ator, mais significativo a nossa união desse projeto, né, de missão que vocês fazem com tanto zelo, né, 20 anos na Índia, e isso é muito bom para a gente. Vamos ficar de pé, meus queridos?